Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! A gente já vê os irmãos conversando, reunidos. Esse é o espírito do Caris. Então, isso é uma alegria muito grande. Estarmos aqui juntos, como eu falei no início, concelebrando, dialogando, partilhando a nossa carismaticidade, né? Foi isso que nos uniu, o derramamento, o batismo no Espírito Santo. Então, mais uma vez e brevemente eu me apresento. Meu nome é Kátia Rhodes Avaris. Eu tenho a alegria de dizer que eu participo na Renovação Carismática Católica há 35 anos. Eu jamais esqueço o dia em que eu fui batizada no Espírito Santo, fiz essa experiência linda do amor de Deus e declarei Jesus o Senhor da minha vida. Isso me acompanha, eu nunca saí deste lugar, desse dia em que eu fui batizada no Espírito Santo. Isso é uma memória que traz para mim força, que traz sempre alegria, que traz coragem. Esse dia em que o Senhor poderosamente se manifestou na minha vida pelo seu Espírito Santo. E eis-me aqui. Amados, estarmos aqui não é qualquer coisa. O Senhor nos trouxe até aqui, nós chegamos até aqui, nós não desistimos. Você não desistiu. E é muito bom você falar isso para quem está do seu lado. Eu estou vendo tantos rostos aqui queridos, amigos. Fala, você está aqui, você chegou. Você não desistiu dessa graça. Louvado seja Deus por isso. 35 anos desse caminho na Renovação Carismática Católica. Eu participo do grupo de oração Vida Nova, na minha cidade, que é muito bonita, Vitória do Espírito Santo. É lá que eu vivo, é lá que eu moro. Sou casada há 29 anos com meu esposo amado, que está aqui, Sérgio Avaris. Então, neste tempo, eu estou na coordenação nacional do Caris, na vice-presidência da Renovação Carismática Católica na América Latina, membro do Conselho Nacional da RCC Brasil, e a gente vai fazendo aquilo que mais alegra o nosso coração, servir ao Senhor. Esses chamados de Deus nos dão oportunidade de servi-lo mais profundamente, mais intimamente com Ele. Então, eu estou aqui agora neste momento para falar exatamente desta segunda pregação, sobre o Caris, a identidade, esse serviço que o Caris pretende, ainda muito no seu início, oferecer à corrente de graça, Renovação Carismática Católica, suas perspectivas futuras. Nós estivemos reunidos aqui de quarta até ontem, o Serviço Nacional, o nosso Conselho do Caris no Brasil, orando juntos, ouvindo, meditando, refletindo, compartilhando, dialogando, debatendo, e assim a gente vai crescendo, vai caminhando e vai compreendendo melhor o que Deus quer de cada um de nós. Quero aqui só chamar a atenção, porque nós temos a relíquia da Beata Helena Guerra aqui conosco neste momento, nos acompanhando em toda esta conferência, ela que foi chamada de apóstola da efusão do Espírito Santo. Quem está aqui porque um dia você fez essa experiência da graça, do derramamento do Espírito Santo? Amém. E o Prado Flores falou tão bem disso, né, para nós. Terminamos tão lindamente o nosso primeiro momento da manhã. Louvado seja Deus. E eu quero começar este momento de partilha sobre o Caris com vocês e também com todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação da Canção Nova. Quero então começar recordando essa profecia emblemática de 2017, no Circo Máximo em Roma, quando a Patty Mansfield, pioneira da renovação no mundo, ao lado do Papa Francisco, naquele altar que foi montado no Circo Máximo, estávamos lá, e mais de 136 mil carismáticos de todo o planeta
para glorificar a Deus, dar ação de graças pelos 50 anos da Renovação Carismática Católica. Já se passaram 6, mas essa profecia continua reverberando no mundo inteiro. O Senhor já nos dava uma direção daquilo que Ele queria. E naquele tempo, 2017, já havia uma comissão pensando naquilo que o Papa Francisco havia pedido para o então ICRIS, que cuidava, direcionava a renovação carismática católica no mundo enquanto movimento, e a Catholic Fraternity, que era responsável pelas novas comunidades. O Papa já havia se reunido, já havia feito um pedido de que ele queria que esses 2 organismos se tornassem apenas um. E desde o começo ele falava: eu quero um único serviço. Ele sempre enfatizou que era um único serviço para toda a corrente de graça, renovação carismática católica. Quem é carismático aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essa profecia, gente, ela é tão profunda. Todas as vezes que eu a proclamo, eu realmente assim sou muito tocada e me emociono, porque o Senhor disse assim, através da PET. E é interessante que ela esteve recentemente no Brasil, lá em Brasília, no Congresso Jubilar. Ela disse: quando eu levantei, o Senhor só havia me dado a primeira frase. Eu fui para o ambão naquele altar sem saber do resto, porque Ele só tinha me dado essa parte: levantem os vossos olhos e vejam. Mas quando ela chega, então o Senhor dá essa direção para todos nós. Levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês ainda verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês também verão o poder do meu Espírito descer sobre a raça humana. Eu lhes digo, os campos estão brancos para a colheita. E aí o Senhor vem dizendo o que Ele quer de nós. Mas eu preciso da vossa obediência. Preciso da vossa docilidade. Preciso da vossa fé. Obediência, docilidade, fé. E então vocês ainda verão maravilhas que os surpreenderão, infinitamente mais do que vocês possam pedir ou imaginar. O Senhor repetiu isso, infinitamente mais. E Ele termina dizendo: para a glória do meu nome. Não tínhamos ideia de que passaríamos por uma pandemia, de que o mundo pós-pandemia seria esse terreno a ser evangelizado, a ser resgatado, esse terreno a ser curado. Quantas almas enfermas, quantos se distanciaram de Deus, quantos se distanciaram da missão, quantos se afastaram. Nós não tínhamos ideia, e o Senhor, através desta profecia, convoca a corrente de graça presente naquele circo máximo em Roma a ser os seus soldados. A corrente de graça a assumir esse posto de evangelização, na obediência, na fé e na docilidade. E o Senhor promete aqui que veremos maravilhas ainda muito maiores. Entro então no histórico do Caris, porque isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. E vocês vão ver que uma coisa se entrelaça com a outra. Mas a gente está aqui neste final de semana dessa segunda conferência, porque a primeira a gente não pôde ter público, foi na época da pandemia, mas agora a gente está com o coração muito agradecido a Deus, porque a gente pode olhar para tantos que estão aqui. Então, uma coisa vai se entrelaçando à outra. Em 2014, no Estádio Olímpico de Roma, o Papa se encontra com a RCC em nível mundial e expressa todo o seu carinho para com os carismáticos, dizendo assim: espero que compartilheis com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. E aí ele explica:
expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos. E aí ele fala algo também muito, muito importante e para mim emblemático. Ele disse: vós sois dispensadores da graça de Deus. Ele nos chama de dispensadores da graça de Deus. O Pepe Prado falou aqui na primeira pregação da graça. Graça, tem uma graça sobre nós, porque o batismo no Espírito Santo é graça derramada. Nós somos dispensadores se permitimos que essa graça esteja em nós e caminhe conosco, onde quer que estejamos. Portanto, ele dizia, o Papa, é necessário viver e compartilhar esta experiência. Veja que tudo começa a partir da graça do batismo no Espírito Santo. Quem se identifica com essa graça aqui, diga eu. Amém? Então eu estou falando para você mesmo e para você também que nos ouve. Ele continua: vós, renovação carismática, recebestes um grande dom do Senhor. Nasceste de um desejo do Espírito Santo como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Esta é a vossa definição. O Papa disse isso. Esta é a vossa definição. Uma corrente de graça. Então você pode falar para quem está ao seu lado, esta é a vossa definição, corrente de graça. Corrente de graça, renovação carismática católica. E olha, nós temos tantos carismas expressos aqui, porque essa corrente, como um rio caudaloso, foi perpassando, correndo e atingindo tantos corações, para hoje nós termos essa realidade tão linda da corrente de graça aqui no Brasil. É importante esclarecermos por que o Papa nos define como uma corrente de graça. Ele usa a expressão corrente de graça, porque foi assim que o cardeal Joseph Suenens nos definiu, cardeal belga, em seu discurso ao Papa Paulo VI, em 1975, na Praça de São Pedro. O cardeal Suenens foi o primeiro diretor espiritual da renovação carismática católica em nível mundial, lá nos seus inícios, 75. E ele ajudou a igreja a entender esta novidade que estava acontecendo. Ele também escreveu os famosos documentos de Malines, onde ele explica com detalhes e em detalhes o que era isso, essa novidade que estava acontecendo no seio da igreja. Em uma parte do discurso, o cardeal Suenens disse: é uma corrente de graça, um sopro de renovação espiritual para todos os membros da igreja, leigos, religiosos, padres e bispos. E a gente hoje tem aqui toda essa gama de leigos, né? Bispos, padres, sacerdotes. Vamos aplaudir cada um que está aqui. Glória a Deus. Então é assim que o Papa nos define, uma corrente de graça, baseado então na fala do cardeal Suenens. E o Papa ainda disse em outro momento: claramente nesta corrente surgiram várias expressões que, sem dúvida, são obras humanas inspiradas pelo Espírito. Quem está aqui que é de uma expressão dessa, diz amém para isso? Com vários carismas e todos a serviço da igreja. Em 2015, eu vou fazer agora aqui vou percorrer aqui o histórico do Caris. Então, em 2015, o Papa Francisco expressa o seu desejo de mudança através de uma carta enviada a esses dois organismos que eu acabei de mencionar, ICRIS e Catholic Fraternity, em nível internacional, que representavam as duas maiores expressões da renovação carismática católica, as novas comunidades e o movimento eclesial Renovação Carismática Católica. Então, amados irmãos, nesta carta, ele expressa o seu desejo. Eu acho que chegou o tempo de termos um único serviço,
de nos unirmos para que, olha, então a gente vai compreendendo o motivo, a razão pelo qual o Papa então constitui o cáris. Ele fala, um único serviço para que a graça do batismo no Espírito Santo ganhe potencialidade. Às vezes a gente é muito novo, então essa pergunta sempre nos é feita, para que o cáris? Vou repetir, eu acho que chegou o tempo de termos um único serviço, de nos unirmos para que a graça do batismo no Espírito Santo ganhe potencialidade. O Papa, portanto, expressa o seu desejo de um novo e único serviço de comunhão, um serviço para todas as realidades carismáticas que o Espírito Santo gerou no mundo. Domingo passado, à tarde, eu estava na casa dos meus pais, porque umas primas minhas de Minas Gerais, mais ou menos da mesma geração, que nós não víamos há muito tempo, iam passar a tarde na casa dos meus pais. Nós fizemos um lanche ali, foi tão bom. Ficamos horas conversando e lembrando do nosso passado. Minhas primas. Então, o que você quer dizer com isso, Kátia? Somos uma única família. De repente, aqui você está encontrando seus primos e primas carismáticas, irmãos e irmãs carismáticos, e como é bom isso. Aproveita para atualizar as histórias da sua vida, né? Como eu pude atualizar com as minhas primas no domingo passado. Um serviço de comunhão, todos com o mesmo coração voltado para o Pai, para dar testemunho de unidade na diversidade. Amém? Quantos carismas a gente tem conhecido, que trabalho maravilhoso que tem sido realizado aqui no Brasil e no mundo inteiro, através dessa corrente que se espalhou. Em 2016, abril de 2016, o Papa instituiu uma comissão com representantes destes dois organismos já citados, para elaborar os direcionamentos do novo serviço único da corrente de graça. E ele confia a essa equipe, com membros dos dois organismos até então existentes, e uma equipe do dicastério para os leigos, a família e a vida, os novos rumos para a renovação carismática católica. Percebam que isso esteve exatamente, saiu do coração do Papa Francisco e ele acompanha o passo a passo de dessa gestação até nascer o cáris. Então, essa comissão, conduzida pelo Espírito Santo, inicia suas reuniões para gerar o novo que ele queria, o novo. E aí, abro um parêntese, a comissão no começo demorou um pouquinho para se reunir, claro, a agenda de cada um, pessoas de diferentes países, mas o Papa em seguida disse, estou esperando o novo que eu pedi a vocês. Então, para vocês terem uma ideia de o quanto o Papa acompanhou de perto tudo isso. Então, em 2017, o ato de constituição do Serviço Único assinado em Roma é expresso para todo o mundo, em 29 de maio de 2017. Então, é criado esse ato de constituição e assinado. Durante as celebrações do Jubileu de Ouro em Roma, comecei falando dessa profecia de 2017, o Papa disse o seguinte, também lá no Circo Máximo em Roma. Vou fazer uma pergunta aqui, quem esteve lá no Circo Máximo 2017? Olha que bênção, quantas pessoas, né? Louvado seja Deus, a gente é testemunha disso, sim ou não? Aí ele disse assim, 50 anos se passaram, é um momento de vida adequado para parar e refletir. E eu vos digo, é o momento de continuar com mais força, deixando para trás o pó do tempo que nos permitimos acumular. Agradecendo pelo que recebemos ao longo de 50 anos verdadeiros milagres e maravilhas do Senhor, e encarando o novo com confiança na ação do Espírito Santo. Então, encarar o novo, o cáris é como que uma nova metodologia que o Papa Francisco propõe
para a corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Amados, se nós olharmos para esse tempo agora, pós-pandemia, nós vamos ver que sozinhos não podemos mais, amém? Precisamos nos unir para evangelizar, precisamos nos unir para falar do nome de Jesus Cristo. E ele acrescentou depois em outra data. No começo, há um sentimento de insegurança sobre as mudanças que o novo pode trazer. Um certo medo do novo, o Papa fala, é humano. Mas não é o caso das pessoas espirituais. E ele usa então a palavra de Apocalipse 21, versículo 5. Eu faço novas todas as coisas, diz o Senhor. E ele fala, as novidades de Deus são sempre de bênção, porque procedem do seu coração amoroso. Portanto, você pode falar para o seu irmão agora, você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Estar aqui neste lugar é uma bênção de Deus. Então, em 2018... nós estamos acompanhando essa história, talvez alguns de vocês já conheçam essa história, mas é preciso recordar, agora nesse tempo que o Senhor nos une presencialmente, recordar essa história para nós darmos os passos futuros. Ele acrescentou depois em outra data, então, bom, isso aqui eu já li, 2018, então, em abril de 2018, o Estatuto do Cáris fica pronto, é assinado e é divulgado para o mundo inteiro. Em 8 de dezembro de 2018, o Estatuto do Cáris foi promulgado com personalidade jurídica pública, de acordo com os cânones 116 a 123 do Código de Direito Canônico, pelo prefeito do dicastério para os leigos, a família e a vida, cardeal Joseph Farrell, que nessa data, então, instituiu o Cáris e nomeou os membros do primeiro serviço internacional. Temos aqui a Gabriela, não sei se a Gabriela está aqui no momento, que é representante da língua portuguesa no Cáris Internacional. Agora, em outubro, acontecerá uma assembleia eletiva, o Cáris, então, dando os seus passos futuros. Em 2019, acontece, então, o início das atividades do Cáris. Nesta ocasião, acontece a Conferência Internacional do Cáris. O Lúcio falou aqui, ao final eu vou dizer também, que nós teremos a próxima Conferência Internacional em novembro. Nesta ocasião, organiza-se então essa conferência para as lideranças das diversas expressões carismáticas da corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Foi então em junho de 2019, lá na sala Paulo VI, no Vaticano, estávamos em mais ou menos 540 líderes de todo o mundo carismático. Então, no sábado, dia 8 de junho, essa é a data correta, de 2019, foi quando o Papa Francisco instituiu este serviço único. E ele sempre insiste em serviço único, porque ele não queria mais que tivessem representatividades diversas em nível internacional das expressões carismáticas. Está claro, irmãos e irmãs? Então, ele fala o seguinte neste momento, que é muito importante para nós. Hoje começa uma nova etapa nesta jornada. Uma etapa marcada pela comunhão entre todos os membros da família carismática, em que manifesta a poderosa presença do Espírito Santo para o bem da igreja. Manifesta a poderosa presença do Espírito Santo para o bem da igreja. Percebam essa confiança, posso dizer assim, Dom Giovanni, Dom José, Dom Mário, essa confiança que o Papa está depositando na corrente de graça para o bem da igreja é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que para nós também isso é uma honra, amém? E ele continua, em que esta presença faz todos iguais, porque todos e cada um é nascido do mesmo Espírito Santo, amém?
Todos e cada um é nascido do mesmo Espírito Santo. Então a gente deu agora esses passos falando do surgimento do cálice e o desejo do Papa Francisco com esse serviço único, que eu acho que ficou bem claro para todos nós. Agora vamos dar alguns outros passos para a gente compreender melhor a forma pela qual o cálice acontece. Em primeiro lugar, o que é cálice? No começo, algumas pessoas pronunciavam charis, cálice, é cálice. C-H-A-R-I-S. Isso é uma sigla, gente, uma sigla em inglês que significa em português Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Mas também essa palavra faz referência a uma palavra de origem grega, que faz alusão ao amor incondicional ou ao dom gratuito do amor. Então, ao mesmo tempo, o cálice tem como centro de suas atividades o amor. O amor. O cálice é uma instância de comunhão, de diálogo e de serviço. A palavra-chave do cálice é comunhão, relacionamento, diálogo. Amar um ao outro, conhecer um ao outro, alegrar-se um com o outro. Por isso que esse espaço aqui, nesse final de semana, dessa segunda conferência, é uma grande oportunidade para nós darmos um passo concreto naquilo que é o coração do cálice. E aí eu sugiro a vocês, de diversas expressões, que vocês se conheçam. Nos intervalos, momento de almoço, vamos sair da nossa e conhecer outra? Amém? O cálice está a serviço de todas as realidades da renovação carismática católica, e aqui eu digo a corrente de graça, renovação carismática católica, grupos de oração, novas comunidades, escolas de evangelização, meios de comunicação, institutos religiosos, sacerdotes. Que riqueza! Pode aplaudir essa riqueza do Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Glória a Deus. A finalidade do cálice, segundo o artigo 1º, parágrafo 1º também, parágrafo 1 do Estatuto do Cálice Internacional, diz o seguinte: a finalidade do cálice é promover e fortalecer, mais uma vez, a comunhão entre todas as realidades carismáticas, fomentando, olha que bonito isso, fomentando um sentido de família mundial da renovação carismática católica. Vocês estão compreendendo melhor agora o que é esse serviço? Através de quê? Como faremos isso? De conferências como essa, reuniões, conhecimento recíproco, cooperação, oração em comum, celebração litúrgica em comum, entre todas as realidades da renovação carismática católica. Todas elas devem ser motivadas a reconhecerem que fazem parte de uma única e grande família. A gente pensando na família, como eu falei das primas, né? Os filhos foram casando, formando suas famílias, algumas próximas, outras distantes. Mas somos da mesma família, somos da mesma raiz. Esse é o sentido do cálice. Cada expressão continuará exercendo o seu chamado e sua missão e o seu carisma próprio. O que o Papa deseja é que a nossa unidade promova essa graça do batismo no Espírito Santo na igreja. O que ele deseja com a nossa unidade, eu repito, é que essa potencialidade do batismo no Espírito Santo possa ser propagada com mais facilidade. Porque, como se diz aqui na Canção Nova, juntos somos muito mais. Quais são os objetivos do cálice? Primeiro objetivo do cálice, o carro-chefe do cálice, já foi falado aqui pelo Prado Flores, é o batismo no Espírito Santo.
Esse é o primeiro objetivo do cálice. O batismo no Espírito Santo é a identidade da renovação carismática católica. Quem diz amém para isso? Amém. Então, amados, nós temos no nosso sangue, quer dizer, em nós carismáticos, corre o mesmo sangue, se assim eu posso dizer, que é essa carismaticidade, é essa graça do batismo no Espírito Santo derramado sobre nós. É a vida conduzida pelo Espírito Santo. Nós falamos a mesma língua. Aqui não tem quem fale línguas estrangeiras. Falamos a mesma língua. A nossa língua é batismo no Espírito Santo. E todas as suas consequências, é claro. Então a gente pode se reunir de diversas expressões e fazer o que juntos? Orar em língua, sim ou não? Porque falamos a mesma língua. Vocês estão me entendendo, amém? A igreja, o Papa Francisco também disse em uma dessas ocasiões, a igreja tem necessidade do Espírito Santo. Cada cristão na sua vida tem necessidade de abrir o coração à obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E assim a nossa vida muda. A nossa vida é transformada. Por isso que eu disse para vocês que eu nunca saí daquele momento lá do dia em que eu fui batizada no Espírito Santo, na primeira vez em que eu pisei num grupo de oração, que eu fiz essa experiência tão linda do amor de Deus, que eu disse para minha mãe que me acompanhava, mãe, desse lugar eu não quero sair mais. Eu estava dizendo para minha mãe, mãe, eu não quero sair dessa graça mais. E essa graça me levou a proclamar Jesus, o Senhor da minha vida. Quem encontra Jesus e o declara como Senhor da sua vida, encontrou o seu lugar no mundo, porque o nosso lugar é debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Esse é o nosso lugar no mundo. Amém? E ele disse que a nossa vida muda, nos transforma em homens e mulheres novos. Batismo no Espírito Santo. E o Prado falou muito bem sobre o Espírito Santo hoje, sobre essa necessidade de invocarmos, né? Quantas vezes nós falamos na renovação carismática católica, né? Que o Senhor nos chamou a viver a partir desta graça, o nosso DNA, se a gente pode dizer, mas a gente ouve muito isso, é essa graça do derramamento do Espírito Santo, que aliás é para toda a igreja. O derramamento, a vida sob a ação do Espírito Santo é para todos nós cristãos, para todos nós. O segundo objetivo é o ecumenismo, e amanhã nós ouviremos falar sobre a unidade dos cristãos ou ecumenismo. Dom José Aparecido vai falar para nós sobre isso. Então a gente está dando passos importantes também aqui nessa conferência. O ecumenismo refere-se à unidade dos cristãos. É buscar a unidade do corpo de Cristo quebrada pelos nossos pecados, pelas nossas divisões. Esse é um grande desejo do Papa e ele pede à corrente de graça que dê esse passo. E ele fala assim também sobre isso. Hoje é mais urgente do que nunca a unidade dos cristãos. Unidos por obra do Espírito Santo, diz o Papa, na oração e na ação em prol dos mais débeis. Amar-vos e juntamente procurar explicar as diferenças, chegar a um acordo, chegar ao mesmo caminho. O Papa Francisco nos recorda que a RCC é ecumênica por sua própria natureza e cita São Paulo VI, que nos diz: a força da evangelização virá a encontrar-se muito diminuída se aqueles que anunciam o evangelho estiverem divididos entre si.
por toda espécie de ruptura, por toda espécie de divisão. A evangelização está sem dúvida ligada ao testemunho de unidade dado pela igreja. Segundo objetivo fundamental do cáris. Primeiro, o batismo no Espírito Santo. Segundo, a unidade dos cristãos. Terceiro, o serviço aos pobres. Quando o Papa fala do serviço aos pobres, ele refere-se à coerência evangélica. A mensagem recorda um dos princípios do cristianismo, a oração a Deus e a solidariedade, para que os pobres e os enfermos possam ser atendidos. Neste contexto, o Papa Francisco nos exorta. Não se trata de uma opção condicionada ao tempo disponível que alguém tenha, ou a interesses pessoais, mas do encontro com uma pessoa em condições de pobreza, que não cessa de nos provocar e questionar. Não podemos sentir-nos tranquilos, disse ele, quando um membro da família humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. Batismo no Espírito Santo, unidade dos cristãos, serviço aos pobres. E eu sei que muitas expressões carismáticas, aliás, a grande maioria, trabalha de forma direta ou indireta com essa ação junto aos mais necessitados. Nós temos aí testemunhos e ações maravilhosas. Se fôssemos citar, não teríamos tempo disponível. Jesus também nos recorda em Lucas 6:20, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esses são os 3 objetivos gerais do cáris. Vou mencionar objetivos fundamentais do cáris. Agora eu vou mencionar alguns dos objetivos gerais que estão elencados no Estatuto. O primeiro é a prática dos carismas. Entendeu-se no decorrer de 50 anos do caminho da renovação carismática católica, em toda a corrente de graça, que a prática dos carismas, que é própria da nossa identidade, foi ficando arrefecida. Isso em nível mundial. Então o cáris vem movimentar e motivar a prática dos carismas. A manifestação dos carismas reafirma o nosso batismo no Espírito Santo. Portanto, pode-se dizer que o batismo no Espírito Santo, acompanhado das manifestações dos sinais do Pentecostes prometido por Jesus, é a nossa identidade. Vocês podem conferir em Marcos 16, 17 a 18, que nos diz: estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Um segundo objetivo geral é a unidade. O Papa Francisco, falando aos carismáticos sobre a unidade, disse: quando penso nos carismáticos, penso em uma grande orquestra, onde todos os instrumentos e vozes são diferentes uns dos outros, mas todos são necessários para criar a harmonia da música. Muito lindo isso, amém? É assim que ele nos vê. Quando ele pensa nos carismáticos, é isso que ele pensa. Na RCC, ele disse: procurai a unidade do Espírito Santo, porque a unidade vem do Espírito e nasce da unidade da Trindade. Que entre vós não haja lutas internas. Terceiro objetivo geral, a comunhão fraterna. O amor fraterno é o amor experimentado por irmãos, que vai além dos laços sanguíneos. Eu já falei há pouco sobre isso com vocês. Mas que através da união com Cristo se desdobra em família acolhida por Deus. Por uma convivência genuinamente amorosa e ardorosa na caridade, na comunhão e no serviço.
O exercício do amor fraterno, ele se realiza na oportunidade dos relacionamentos. Nós, nesse final de semana, estamos tendo uma grande oportunidade de exercitar o amor fraterno. Nós, membros do CARES, tivemos uma oportunidade maravilhosa de exercitar o amor fraterno, porque é isso que Jesus rogou ao Pai. Ele não clamou, ele rogou: Pai, para que todos sejam um, João 17, 21. Como eu e tu somos um. Eu tenho entendido ao longo desse tempo de CARES que esse é um dos objetivos principais. Amarmos verdadeiramente. Amados, o mundo precisa desse testemunho. O mundo já está cheio de separação e divisão. Temos uma guerra acontecendo em tempo real no nosso planeta. Há quase 2 anos. O mundo já está cheio de testemunhos de divisão, de egoísmo, de orgulho. O nosso testemunho tem que ser diferente. Eu queria clamar a vocês nesta manhã. O nosso testemunho precisa ser diferente. Eu tenho 2 irmãs, eu sou a do meio. A mais velha é Estela e a mais nova, Mônica. Eu sou a do meio, o sanduíchezinho. Nós somos totalmente diferentes, as 3. Personalidades. A mais velha parece comigo, ela é mais alta que eu, parecida, mas a mais nova fisicamente bem diferente. Somos 3 personalidades totalmente diferentes. É assim na sua família? Mas nós nos amamos do mesmo jeito, com o mesmo amor. Temos riquezas aqui, temos diferenças grandes, mas somos família. O Papa está nos chamando de família. É um desafio, sim ou não? É uma alta medida de amor. É uma alta medida de esvaziamento, porque eu preciso me esvaziar. E eu preciso pedir a Jesus que eu tenha os mesmos sentimentos que Ele, que eu possa amar como Jesus amou. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se eu tenho a minha humanidade dentro de mim, se eu sou magoado, eu sou ferido, eu também magoo e firo as pessoas, como que eu vou conseguir isso? E por que eu estou aqui me aprofundando nesse tema? Porque esse é o nosso grande desafio. Na renovação carismática, na igreja e na humanidade. O Senhor está nos chamando a uma alta medida de convivência e amor fraterno. Isso é possível, Kátia? É. Porque o Espírito Santo de Deus é amor. Se você for encontrar hoje com alguém que seja muito difícil de você amar, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o Espírito Santo, porque você vai chegar diante dessa pessoa e de uma forma inexplicável vai amá-la. Porque o Espírito Santo nos capacita ao amor. Eu queria, nesta minha fala para vocês, nessa segunda conferência, convocar vocês a esse grande desafio que é o amor fraterno, que é a comunhão fraterna, para que o mundo creia e para que a corrente de graça no Brasil possa dar esse testemunho, não de número. Nosso país, ele tem expressões, o maior número de expressões do planeta está aqui no Brasil, vocês sabiam? O maior número de expressões carismáticas está no Brasil. Mas a gente não pode ser só um número, a gente tem que ser testemunho de que é possível. Quem diz sim para isso? Eu vou fazer igual o Prado, eu achei tão fraco. Quem diz sim para isso, levanta a mão direita e digo, eu. Glória a Deus, a unidade, a comunhão fraterna. 4º objetivo geral, a evangelização. Aí a gente vai compreendendo o que o Papa quer com essa unidade, com essa convivência. Essa é a nossa grande vocação, pois os campos estão brancos para a colheita, já nos dizia a profecia da Pat Mansfield. E o Papa Francisco nos recorda essa vocação. Ele diz, a renovação carismática é uma grande força para o anúncio do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Voltai sempre ao primeiro amor, ele nos pediu. Trazei sempre junto de vocês a palavra de Deus. E ele pediu nesse momento, foi no Estádio Olímpico, lá em Roma,
que a gente levantasse a palavra, né? E aquele estádio com 52 mil pessoas ficou assim, um jardim da palavra de Deus, repleto da palavra de Deus. Quinto objetivo geral, a santidade não poderia estar fora dos objetivos gerais. O batismo no Espírito Santo e a prática dos carismas nos levam para o caminho da santificação e da santidade, vida no Espírito. Em Pentecostes, recordamos e revivemos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com a Virgem Maria no cenáculo em Jerusalém. Na oração do Regina Celli, na manhã de Pentecostes, em 20 de maio de 2018, o Papa recordou a vocação de todo o batizado à santidade, uma vocação que procede do Espírito Santo. Ele disse: nesse dia começou a história da santidade cristã, porque o Espírito Santo é a fonte da santidade, que não é privilégio de poucos, mas a vocação de todos. Então, você vai também dizer para essa pessoa que está do seu lado: seja santo, seja santa. Amém, amém. Aceitamos esse desafio da santidade, da vida no Espírito. Sexto e último objetivo geral que eu vou elencar aqui é a formação. A formação sólida é o fundamento da fé madura e uma garantia de uma perenidade de Pentecostes. Eu sei que todas as expressões têm os seus planos formativos. A formação é obra do Espírito Santo. João 14, 23 a 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, aquele que busca a formação, consequentemente aprofunda a identidade, fundamenta a missão, sai da superficialidade e fortalece a sua própria vocação. Então, esses 6 objetivos gerais. Vamos voltar aos objetivos fundamentais: batismo no Espírito Santo, unidade dos cristãos e serviço aos pobres. Como que o CARES está organizado? Falo brevemente, porque não teremos tempo de falar tudo agora, mas a gente, ao longo do tempo, a gente vai falando mais do CARES, formando a cada um de vocês. O CARES está organizado em 3 instâncias de serviço. A primeira é o serviço internacional de comunhão, que tem atualmente 20 membros, incluindo o cardeal Frei Raniero Cantalamessa, que é o assistente eclesiástico designado pelo Papa para o CARES internacional. Membros das diversas expressões em nível mundial. Tem um moderador geral, que é como coordenador geral, que é um argentino de Buenos Aires, o Pino Scafuro. E esse serviço internacional está a serviço de todas as realidades dentro da renovação carismática católica e está disponível para servir e ajudar bispos e sacerdotes também que queiram ajuda para compreender e implantar este novo momento da corrente de graça, corrente de graça e renovação carismática católica. Esse organismo, o CARES, ele está diretamente ligado ao dicastério para os leigos, a família e a vida, que tem hoje à frente o cardeal Farrell. Então, nós temos toda uma organização do serviço internacional. A segunda instância é o serviço nacional de comunhão, e vocês acabaram de conhecer aqui hoje, fomos todos apresentados. Então, os países, nem todos ainda, mas grande parte, como nós tivemos a pandemia, vocês sabem, o CARES foi lançado oficialmente em 2019,
logo depois da pandemia. Então, temos muitos países implantando os seus serviços nacionais de comunhão do CARES, elegendo suas coordenações nacionais, buscando a representatividade de todas as expressões. Então, o CARES existe em nível internacional, através desse Conselho Internacional, em nível nacional, representado por diversas expressões como o nosso aqui, Serviço Nacional de Comunhão do CARES Brasil, do CARES Venezuela, do CARES México e por aí vai, do CARES França, do CARES Hungria. E, aliás, eu antecipei, né? Porque é Serviço Internacional de Comunhão, Serviço Continental de Comunhão. Eu troquei a ordem. Então, Serviço Nacional de Comunhão, Internacional, Continental e Nacional. Nacional eu já falei, portanto. Mas existem os serviços continentais. Então, tem o CARES América, de todo o continente americano. Então, com representatividades também dos países. Eu sou membro desse conselho, desse serviço do CARES América, que tem representantes das 4 línguas. O nosso continente americano tem 4 línguas. 4 línguas são faladas aqui: português, espanhol, inglês e francês, Canadá, Estados Unidos. Então, já tem o CARES do continente europeu, de todos os continentes, continente africano e continente Ásia e Oceania. É um serviço continental para esses 2 continentes. São 4 serviços continentais. Amém? Ficou claro? América, Europa, África, Ásia e Oceania. Depois, então, os serviços nacionais de comunhão. O Estatuto do CARES não prevê CARES em nível estadual, nem em nível diocesano. Amém? Então, são esses 3 níveis. E agora, como o tempo está terminando, eu vou passar agora para o que nós faremos, o que nós temos aí de perspectivas futuras. Então, aqui no Brasil, nós somos um dos primeiros países a conformar, ou seja, a formar o Serviço Nacional de Comunhão do CARES aqui, que nós chamamos de Serviço Brasileiro de Comunhão, e depois seguiram vários outros países. Na América, até o momento, 16 países já formaram seus serviços nacionais de comunhão. E assim a gente se reúne. Esta conferência, e o nome é conferência, alguns me perguntaram ao longo da divulgação, porque o Estatuto do CARES prevê este nome, conferência. Isso está previsto no Estatuto, esse encontro nosso, para nós podermos conhecer, como eu disse, nos aprofundarmos nesse relacionamento fraterno. Isso está previsto naquilo que o CARES deseja para cada país. E agora, amados irmãos e irmãs, nós sabemos que, não sei se vocês já ouviram, né? Mas falo para vocês aqui agora oficialmente, em primeira mão, o CARES propôs a Agenda 2033. Essas são perspectivas futuras, passos que o CARES Internacional vai dar, e nós, países, vamos também seguir juntos. Esta conferência, já para o nosso país, faz parte da Agenda 2033. Cátia, o que é essa Agenda 2033? Nós estamos exatamente há 10 anos do 2º milênio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. São 2000 anos de um acontecimento que mudou a história do mundo e a história de cada um de nós. Então, são 10 anos, eu vou dizer para vocês aqui um pouquinho do que se pretende fazer. O CARES, então, através dessa Agenda 2033, convida a todos os cristãos a pôr em prática, até dentro desse 2º objetivo, que é a unidade dos cristãos, pôr em prática os valores do Evangelho, transformando a nossa vida espiritual. Valores que devemos praticar e difundir de todas as formas possíveis, para que após 2000 anos possamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, como um sinal de esperança para toda a humanidade. Então, nós teremos algumas ações concretas, mas essa Agenda 2033 tem 3 metas fundamentais. Aqui no Brasil, estou lançando agora oficialmente essa Agenda 2033, em unidade com o CARES Internacional. Primeira meta:
tomar consciência do tempo em que vivemos nessa década. Se esperamos um 2033 melhor, como Deus sonhou quando nos deu tantos dons, precisamos começar a fazer coisas concretas hoje. Então eu disse que essa conferência faz parte dessa agenda porque nós estamos falando desses assuntos, nos aprofundando, renovando as nossas forças para que a gente tenha uma década de uma evangelização poderosa. Segunda meta, gerar comunhão em nossas ações, compartilhando talentos, carismas e inspirações, muitos dos quais vislumbramos no caminho sinodal. Não se trata apenas de fazer missões, apostolados ou coisas novas, mas de fazê-las com vistas a 2033. Terceira meta, ampliar a tenda, produzindo ações concretas de evangelização para todo o mundo, para ser uma igreja em saída, uma casa para todos aqueles que queiram viver nela com o coração. Então, a Agenda 2033 é um programa do CARES com o apoio do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, de vários movimentos e associações internacionais e outras igrejas cristãs. Já existem várias iniciativas sendo planejadas em nível local, em nível internacional, para celebrar o 2033. E o CARES convida todos a fazerem parte dessa agenda para que nós possamos avançar juntos até 2033. Promovendo junto com as diversas pastorais, movimentos também da igreja, associações, comunidades cristãs, eventos que reavivem o ardor evangelizador em vista deste grande acontecimento. O CARES também vai publicar um guia, e aqui então essa parte da minha fala é informativa para vocês. O CARES vai publicar um guia sobre os desafios desse programa na área da fé, da esperança e da caridade. E em cada uma dessas áreas nós vamos trabalhar os próprios objetivos do CARES. Só dar um exemplo aqui na área da fé, já não tenho muito tempo. Nós vamos trabalhar o querigma, a cultura de Pentecostes, o discipulado e a missão. Então, esses desafios podem ser, como eu disse, abordados localmente, por país, por regiões. Então, a gente vai ouvir falar muito dessa Agenda 2033. Então, amados irmãos e irmãs, nós teremos muito o que fazer pela frente. Eu resumo esse muito em evangelização. Evangelizar. Tornar Jesus ainda mais, Jesus precisa ser conhecido em muitos lugares onde ele não é conhecido. O nosso planeta, ele atingiu já o número de mais de 8 bilhões de habitantes. Mais de 8 bilhões. E na última estatística, eu não sei, pode ser que esteja mais atualizada agora, mas apenas 1,5 bilhão dessa estatística da população do mundo é uma população cristã, ou seja, já ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Falta muito ainda, gente? Mais de 6 bilhões. Mais de 6 bilhões. Então o CARES convida toda a corrente de graça, renovação carismática católica, nessa década de celebração, de preparação para 2033, a dar as mãos, a se unir, a batizar no Espírito Santo, a propagar o Evangelho através de sua palavra, para que o mundo possa declarar que o único Senhor é Jesus Cristo. Fique de pé quem já diz sim para essa Agenda 2033, para esse tempo novo de CARES, para essa vivência fraterna. Talvez a sua expressão carismática é tão próxima, geograficamente falando, de uma outra, né? Que tal você já sair daqui combinando um cafezinho, um lanchinho, para vocês se conhecerem melhor? Porque essas coisas acontecem assim, no encontro, né? Nessa cultura do encontro.
a gente vai conhecendo, as inspirações vão nascendo em conjunto, porque nós falamos a mesma língua, é a mesma. É a língua do batizado no Espírito Santo. Amém?